Alô, espero que estejam a ouvir, pessoal. Desculpem este atraso. Tive aqui um problema técnico aqui com o Google Hangout portanto, ficámos um bocadinho aqui atrasados. Fixe. Parabéns por estarem aqui. Eu tentei pôr aqui o vídeo do nosso grupo com a música, mas não consegui. Não consegui. Foi assim um bocadinho maçarico. Por isso é que houve este atraso, né? Depois parei a gravação, depois vai. Não há stress. Hoje tivemos um dia no escritório que foi espetacular. Penso que toda a gente esteve num dia do escritório, uma boa parte das pessoas, pelo menos que estão aqui, estiveram em algum dia no escritório. Houve 4, então foi realmente um dia incrível. Foi a primeira vez. Vamos por estarem aqui. Eu tentei pôr aqui o vídeo do nosso grupo. Então, espero que estejam a ouvir, pessoal. Desculpem este atraso. Aqui um problema técnico aqui com o Google Hangout. Bom, portanto, ficamos um bocadinho aqui atrasados. Está aqui. Fixe. Ok, pronto, já daquele sítio. É o que faz a gente ser maçaricos nas coisas. Pessoal, hoje o dia foi um dia espetacular. Tivemos um dia no escritório aqui em Porto de Mós, onde eu estive, organizado pelo Nuno Rebocho. Uma quantidade enorme de gente. Ficámos a pensar, e comentámos isso há bocado, que não se notou assim, quer dizer, havia menos gente do que da outra vez, né? Porque da outra vez foi um dia no escritório nacional, mas mesmo assim estava tanta gente. E depois fomos a ver as fotos e os vídeos feitos nos outros locais, em Lisboa, em Cascais especificamente, que estava cheio. No Algarve estava cheio. Na Madeira, Ilha da Madeira estava cheio. E então esta descentralização realmente funcionou muito bem, porque muitas mais pessoas puderam participar neste evento incrível. E quem esteve, obviamente, teve o benefício. Quem não esteve, não tem problema, vai haver mais oportunidades e estará na próxima. Aqui nesta sala, agora mesmo no nosso Hangout, estão pessoas que não estão ainda dentro do grupo, ou seja, são membros, mas não pagos. Significa que preencheram o formulário, tornaram-se membros, mas não têm nenhum luto e por isso não podem ganhar dinheiro, né? Não podem vender nada, portanto não podem ganhar dinheiro. Não faz mal, tudo aquilo que nós estamos a fazer, todos sempre, é enfrentar um desafio. E o teu próximo desafio, se é o caso, se estás aqui e és um membro não pago, obviamente o teu próximo desafio, que é um desafio pequeno, é pagar a tua subscrição inicial de $25 e juntar a equipe e começar a trabalhar, né? Se quiseres ser um patrocinador. Esta formação de sábado que nós fazemos para o nosso grupo, nós temos estado a falar acerca do tema da empresa empresarial. Tu és uma empresa, tu és a tua própria empresa. Nós, quando trabalhamos em casa, temos um negócio a partir de casa e esse é o título deste Hangout de hoje. Nós, na verdade, somos uma multinacional de um homem só, ou de uma mulher só. Fazemos as coisas, temos um impacto a nível global, mas somos só uma pessoa. Agora imaginem, por um momento, vamos fazer uma viagem no tempo, ok? Então, imaginem o seguinte, que vamos há 10 anos atrás, okay? Acho que está aqui fazendo um bocadinho de sombra, 10 anos atrás, há 10 anos atrás, para uma pessoa poder estar a fazer aquilo que nós estamos a fazer agora aqui, precisa de tecnológicos malucos. Eu trabalhei numa empresa que tinha um equipamento de videoconferência, faziam conferências lá, era um centro de exposições, isto foi há uns 20 anos atrás, e tinha um equipamento, uma sala equipada com videoconferência, aquilo custava uma fortuna, para poder estar a falar com uma pessoa do outro lado da linha. Não é como nós estamos aqui. E hoje isso é uma coisa banal, nós estamos aqui no Google Hangout, como se estivéssemos a usar a última tecnologia de videoconferência daquela época. E, aliás, este agora é muito melhor. Mas está ao alcance de toda a gente. Qualquer um de nós tem um canal do YouTube e qualquer um de nós tem a sua estação de televisão, qualquer um canal do YouTube. Podemos fazer vídeos e colocar e fazer eventos ao vivo, como é que estamos a fazer agora. E, antigamente, tem um canal de televisão que apanhasse, que fosse visto, pudesse ser visto por milhares e milhares e milhares de pessoas. Era preciso ter uma estrutura gigantesca, era preciso ter instalações, ter as câmaras de estúdio, fazer os estúdios, como ainda hoje as televisões estão, né?
Mas naquela altura não havia outra alternativa, não é? Só podia ser assim. Os meios de comunicação estavam vedados, completamente vedados às pessoas comuns, como nós. Para poder fazer chegar uma mensagem a milhares de pessoas, tínhamos que ter um jornal, escrever num jornal. E o dono do jornal, os donos dos jornais, tinham um poder muito grande, o poder dos meios de comunicação social. Estavam na mão de algumas pessoas que têm realmente um poder de referência, de influência na sociedade gigantesco. Hoje, todos nós temos isso. Nós temos um blog, nós temos as redes sociais para disseminar o nosso conteúdo por todo o lado. Depois temos a nossa central de comunicação, que é o nosso blog, onde nós agregamos os vídeos que colocamos no YouTube e as coisas que colocamos nas redes sociais, vai tudo confluir para o nosso blog. E sendo um blog como é o nosso blog da Empower, então a coisa fica muito séria, né? É uma coisa brutal. E, portanto, nós podemos muito facilmente expor milhões de pessoas àquilo que nós fazemos. É um poder que nós temos hoje, que todas as pessoas têm, e que há uns anos atrás estava nas mãos de meia dúzia de pessoas que tinham uma fortuna e que tinham muito dinheiro e que podiam realmente interferir e ter uma influência na sociedade. Hoje todos nós temos essa influência. Significa que, por um lado, todas as opiniões, qualquer pessoa pode dar opinião, mas nós somos marketers e então, sempre onde há negócio, onde há pessoas há negócio, ou há possibilidade de fazer negócio. E isso significa que nós podemos dar às pessoas coisas que elas precisam, ou que elas querem, ou que elas desejam. Não é? Então hoje temos essa possibilidade. Como o tema de hoje é trabalhas em casa com os Lazy Millionaires, tens uma multinacional de uma pessoa só, é esse o título, vamos falar acerca da organização e da estrutura que tem esta multinacional. Okay? Espero que tenham aí o caderno para tomar notas, porque vamos falar de coisas que se calhar convém tomar notas. Em primeiro lugar, aquilo que faz uma empresa não é uma escritura, não é um capital social, nem sequer são os empregados, nem é o patrão. O que faz a empresa é uma visão. Visão. A visão é a capacidade que alguém tem de ver uma coisa que ainda não está lá. Uma das melhores metáforas para a visão, para explicar o que é uma visão, é esta história. Eu vou contar esta história. É, para mim, uma metáfora espetacular que explica o que é uma visão. Um pai e um filho foram passear no campo e havia muitos pinheiros e havia muitas pinhas no chão, as pinhas. E pinhões. Então o pai baixou-se, apanhou um pinhão. Está aqui um pinhão, ok? Sim, olha, está este pinhão, filho. O que é que tu vês aqui? O que é isto? E o filho respondeu, isso é um pinhão. Ok, então o que é que tu vais fazer com isto? Eu vou comê-lo. E é bom. E comeu o pinhão. Depois o pai baixou-se de novo, pegou num novo pinhão e colocou à frente e disse-lhe, filho, o que é isto? E o filho respondeu, isto é um pinhão. O que é que tu vais fazer com o pinhão? Eu vou comê-lo. E é bom. Mas o pai não o deu ao filho para comer. Disse-lhe assim, filho, tu tens razão, isto é um pinhão. Mas o que eu vejo aqui não é um pinhão. O que eu vejo aqui é um pinheiro. E eu vejo mais do que um pinheiro. Eu vejo um pinhal inteiro. E eu vejo mais do que um pinhal inteiro. Eu vejo mesas, cadeiras, eu vejo portas e janelas, eu vejo navios a cruzarem o mar, feito com a madeira desses pinheiros. E o que é que eu vou fazer com ele? Vou semeá-lo. E isto é o poder de uma visão. Isto é uma visão. A capacidade de ver numa coisa aquilo que está lá. Na realidade está lá. Está lá o potencial. Não está lá ainda a realidade, mas está lá o potencial. E a missão da visão vem uma missão. E a missão do empreendedor é transformar essa visão em realidade. Transformar esse potencial em real. Essa é a missão. Então, de uma visão vem uma missão. E se tu não sabes qual é a tua visão, ou se não tens nenhuma,
e daí não sabes qual é a tua missão, provavelmente tens a vida muito complicada, porque as ações diárias não têm grande sentido. Porque não estás a cumprir uma missão, não estás numa direção, não tens uma guia, né? Não tens um destino. Muitas vezes o sucesso não vem, não é porque nós estejamos a fazer as coisas erradas. Não, nós até podemos estar a fazer as coisas certas. Mas fazemos coisas certas que nos levam numa direção e seriam certas nessa direção. Mas a seguir fazemos coisas certas que nos levam noutra direção. E também são certas, mas levam-nos noutra direção. E acabamos por andar de um lado para o outro e não chegamos a lado nenhum. Isto acontece, por exemplo, quando eu decido que vou fazer um anúncio, vou escrever um artigo, vou fazer um vídeo dirigido aos empresários que têm dificuldades nas suas empresas, é um nicho, e começo a trabalhar na direção desse nicho. Mas depois, passado um bocadinho, lembro-me que, mas espera aí, mas as mães solteiras também podem querer um negócio. Então, esqueço esse nicho e vou correr atrás das mães solteiras para propor um negócio e fazer um anúncio, ou as mulheres empresárias, ou os miúdos que acabaram de sair da universidade, ou o que for. Então, acabamos por querer falar para toda a gente ao mesmo tempo, tipo baratas tontas, e acabamos por não falar a ninguém. Porquê? Porque nós não temos um rumo, não temos um caminho, e porque esse caminho vem de ter uma missão clara, e a missão clara vem de termos uma visão. Né? Então, acho que foi interessante primeiro explicar isto para todos nós estarmos sintonizados com o que nós estamos a falar. Relativamente, continuando a mesma metáfora, relativamente à situação do pinhão estar colocado no meio da terra, isto é muito interessante. É mesmo muito interessante. Muito interessante. E há um tempo atrás eu ouvi uma pessoa que me inspira muito, chamada Ángel Molina, numa convenção de marketing de rede, e ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Nunca mais. E dou-lhe o crédito hoje aqui, porque deu-me uma visão das coisas. Aliás, vou falar 2 vezes dele hoje. E ele disse uma coisa muito interessante, que é, existe uma diferença, um pinhão está no meio da terra, está dentro da terra, né? Como nós falámos naquela história. E uma pedra também pode estar no meio da terra, ao lado do pinhão. E podem lá estar os dois, uma pedra e um pinhão. Qual é a diferença? Ambos estão dentro da terra. A diferença é que um está enterrado e o outro está semeado. Não é? Apesar da posição, da situação, para quem vê de fora, olha para ali, e estão os dois, sei lá, um palmo abaixo da terra, à superfície não se vê nada, nem num caso nem no outro. Tens uma pedra e tens um pinhão, e a pedra nunca vai sair dali, nunca, nada vai acontecer ali, podes regar, podes tomar conta, mas do outro lado tens um pinhão que está semeado. Um está enterrado e o outro está semeado. Um vai crescer e o outro não. Apesar de, aparentemente, eles estarem na mesma posição. Qual é a diferença? É que um tem uma missão, que é desenvolver o seu potencial, e o outro não tem missão nenhuma. Não tem potencial nenhum. Então é preciso que a gente tenha uma noção perfeita e clara qual é a nossa posição nas coisas. Porque se nós estivermos enterrados, por muito que a gente ande, por muito que a gente faça, por muito que a gente veja, por muito que a gente aprenda, por muito que a gente invista, nunca vamos a lado nenhum. Estar enterrado significa não ter uma missão. Significa fazer as coisas porque sim. Okay? Sem uma visão clara e sem uma missão específica. Estamos enterrados. Hoje fazemos uma coisa, amanhã fazemos outra, no outro dia fazemos outra. Normalmente vamos atrás da última novidade, alguém que nos falou disto ou daquilo, a gente vai atrás a ver o que é que passa ali, depois não dá, depois vamos para o outro lado. Isto é uma pedra que está semeada, né? Desculpa, que está enterrada, okay? Está lá. Pensa que vai a algum lado, mas não vai a lado nenhum. Depois temos o pinhão que tem uma missão. E tem esses genes lá dentro, esse potencial, que se nós cuidarmos, ele vai crescendo e transforma-se naquilo que nasceu para ser. E isso é o que nós fazemos. Se nós cuidarmos,
de reunir as condições, o clima, a água, o que for, as condições para nós nos desenvolvermos o nosso potencial. Então é exatamente a mesma coisa. O que tem os empreendedores, o que tem a nossa multinacional, é que neste momento pode estar semeada. Pode estar semeada. Para alguns de nós já tem alguns frutos. Eu tenho resultados que são visíveis. Muitas das pessoas que estão aqui têm resultados que são super visíveis. Há outros que têm resultados ainda que não são visíveis. Porque estão ainda debaixo da terra. Não passaram ainda aquele nível para cima. Mas já estão lá. Já estão lá. E uma pessoa que começou hoje, está hoje a semear o seu pinhão na terra, começou um processo que nunca mais para. Nunca mais. Apesar de não haver nenhuma diferença, se uma pessoa escavar e ver o pinhão e ver a pedra, não há nenhuma diferença. Ainda. Porque a pessoa começou agora. Então, é muito importante a gente saber avaliar qual é a nossa posição real. Como empreendedores, como empresários, há coisas que são interessantes. Né? Nós, quando tu és um empreendedor, o que significa realizar o nosso potencial significa isso. Ter uma visão significa isso. Ser um empreendedor significa empreendedor quer dizer que empreende uma missão. É o que isso quer dizer. Tem um objetivo e vai atrás e vai empreender, fazer um empreendimento. Vai iniciar um processo. Isso é que é um empreendedor, é uma pessoa que faz e inicia um processo. Então, nós precisamos ter uma visão muito clara. Muito clara. Eu hoje tive uma visão. Eu vi os dias no escritório, há bocado quando voltámos do dia no escritório, aqui em Porto Mó, cheguei aqui, fui ao Facebook e vi fotos das salas do dia no escritório, aqui, que é onde nós estivemos, aqui em Porto Mó, e depois vi fotos das salas, da sala na Madeira, e vi fotos da sala em Cascais, e vi fotos da sala no Algarve. E fiquei a pensar, foi tudo ao mesmo tempo, com centenas de pessoas espalhadas pelo país inteiro, a fazer um evento de liderança, não é para todos, é dos insónias, é o Clube das Insónias, não é? Portanto, não é para toda a gente, é para um determinado nível de pessoas, né, que estão com determinados produtos e com determinado envolvimento no negócio, e ver estas centenas de pessoas espalhadas pelo país inteiro, tudo ao mesmo tempo, todos a fazerem o mesmo trabalho, a falarem das mesmas coisas, tudo sincronizado. Eu senti uma sincronia, parece uma orquestra universal. Né? Eu tive essa visão e eu vi isso a acontecer, não em 4 sítios, mas em 40. E nós temos o dia no escritório em 40 cidades, em Portugal, e em 200 cidades espalhadas pelo mundo. Ao mesmo tempo, no mesmo dia. E estava a ver, o Guilherme fez um dia no escritório no Brasil, o primeiro do Brasil, parabéns para ele, ok? Espetáculo. E o que aconteceu? Eu vi, não vi um, aquilo é um pinhão, né? Foi como o Guilherme mostrou, quando pôs a foto no Facebook. Foi um pinhão. E perguntou-nos a todos, o que é que vocês veem aqui? E algumas pessoas dizem, eu vi um pinhão, eu vi um dia no escritório, mas eu não vi um dia no escritório. Eu vi 50 dias no escritório a acontecer em 50 cidades pelo país inteiro. Vi 100 dias no escritório a acontecerem em 100 cidades. Eu vi dias no escritório a acontecerem em bairros. Eu vi a cidade grande, vi uma cidade como Belém, ou como São Paulo, ou como Salvador, ou como Rio de Janeiro, a ter 50, 60 dias no escritório, na mesma cidade. Em bairros aqui, em bairros lá, com 100, 150, 80, 60 pessoas cada um. Todas ao mesmo tempo. Todas a colocarem as fotos no Facebook ao mesmo tempo. Eu vi isso. Toda a gente sintonizada numa orquestra, numa sinfonia. Eu vi isso. E sabe o que é que isso significa? Estamos a falar do Life Extreme. Eu vi o evento Life Extreme de outubro. Vamos ter um evento brutal com milhares de pessoas. Eu vi esse evento a acontecer em Espanha. E nós íamos todos para Madrid, ou íamos todos para Barcelona, e vi isso acontecer lá. E fazemos um evento ibérico. E eu vi acontecer um evento europeu, Lazy Millionaire, daqui por 1 ano ou 2, com 5 ou com 6 mil pessoas, como a Empower organiza nos Estados Unidos. Eu vi isso acontecer. E vi Life Extremes no Brasil. Não um, mas uma região, um no sul e outro no norte. Se calhar outro no centro. E o que é que isto significa? Significa que nós, tendo uma visão, não é pelo evento,
É pelo impacto que esse evento tem na vida de tantas pessoas. Não é pelo dia no escritório que nós tivemos hoje, para dizer, pá, nós somos os maiores, temos uma... Não é por isso. É óbvio que ficamos cheios de orgulho. Mas não é por isso. É porque a cada pessoa que vai lá, daquelas centenas de pessoas que hoje participaram no dia no escritório, cada uma é uma história. Cada uma é uma vida que está ali. E normalmente cada pessoa não é uma vida só. É o marido, imagina que é o homem, é ele, é a esposa, são os filhos, provavelmente é os pais, estão ali à volta, os avós, provavelmente os tios. Então há uma influência profunda numa vida um pouco alargada em relação a cada uma das pessoas que lá foi. Isso é um impacto direto que nós temos quando melhoramos a vida de uma pessoa. Isso inicia um raio de influência em cada uma delas que nós não conseguimos medir nunca. Então imagina que é nós temos 40 dias no escritório, todos ao mesmo tempo a acontecer em Portugal, e 50 ou 60 no Brasil. E lá FXTreams europeus a acontecer, e lá FXTreams América do Sul, 2 ou 3 no Brasil. Imagina nós fazemos um FXTream nos Estados Unidos, no intervalo dos eventos da Empower, fazemos um FXTream evento nosso nos Estados Unidos com afiliados americanos. Eu estou a ver isso acontecer rapidamente com afiliados lazy milionários de língua castelhana. Os Estados Unidos são montes e montes e montes deles. E ninguém está preparado para abraçar esse mercado nessa língua mais do que estamos nós. Aliás, ninguém está preparado de forma nenhuma. A não ser nós, os lazy milionários. Conseguem ver o que é que está a acontecer na realidade? A gente vê um dia no escritório, vamos a um dia no escritório, não é um dia no escritório, é isto tudo que eu acabei de transmitir. E quando a gente vê uma pessoa bater à porta, entrar, fazer um registro, este é o meu nome, essa pessoa nós podemos nunca ter visto. Ela entra um bocadinho tímida, olha, eu chamo assim, assim, olá, bem-vindo, damos um abraço, bem-vindo, senta-te, se fez alguma pergunta para fazer, coloca. Passado 15 minutos é como se fosse da família para sempre, como se nos conhecesse há décadas. Não sei se tem essa experiência. Hoje vi isso muitas vezes, com pessoas novas que acabam de chegar ao negócio. E eu vejo isso. E por trás dessa pessoa está uma história. É às vezes uma história difícil. Às vezes a pessoa teve que superar condições e situações muito complicadas para estar ali. E isso é o poder que tem, aquilo que nós estamos a fazer, de mudar, inspirar pessoas a fazerem coisas difíceis. Porque é isso que as faz mudar de vida. Todos os empresários, todos os empreendedores, aqueles que vale a pena recordar, que ficam nos anais da história, todos eles tiveram dificuldades tremendas. E se eu sou um empresário de uma multinacional, um dono de uma multinacional, que dá um resultado louco, então eu vou passar por esse tipo de coisas. Consegue imaginar o que é que seria necessário uma empresa para... Imagina que eu tenho uma empresa, faço uma empresa qualquer. Quanto é que essa empresa tinha que faturar para eu ganhar $1000 por dia, salário? Mesmo sendo eu o dono da empresa. $30.000 por mês, 2.500 euros por mês. Desculpem, 25.000 euros por mês. Já viram bem o que é que essa empresa tinha, o tamanho que essa empresa tinha que ter para mim ser isso? Os carros, as pessoas, os empregados, os produtos, a logística, a administração, a faturação, a contabilidade, o marketing, as vendas, as devoluções, o apoio ao cliente, o suporte, tudo. Consegue imaginar a estrutura que tinha que estar a funcionar para me dar a mim 25.000 euros por mês? Por exemplo, um dos negócios que dá mais ou menos isso, dá um bocadinho menos, dá mais à volta de 20.000, entre 18 e 20.000 euros por mês. Por exemplo, é uma franquia do McDonald's numa cidade grande. Custa $1 milhão. Trabalhando de 12 a 16 horas por dia, durante 5 anos, e investindo $1 milhão, se correr bem, esse McDonald's vai render entre 15 e 20.000 euros por mês para o dono. E é provavelmente um dos melhores negócios do planeta. Mas o nosso deixa isso a milhas. A milhas. Conseguem imaginar o que é que seria preciso, a estrutura que era preciso, o investimento,
E aquela estrutura do que eu falei, para dar a mim, empresário, esse tipo de rendimento, em 5 anos, é ridículo. Eu consegui em 5 meses 1000 euros por dia. Depois de 5 meses, eu tinha esse rendimento. Então imagina, claro, estes resultados não são típicos, os rendimentos médios podem ser consultados em empowernetwork.com/income. Mas foi o que aconteceu comigo. Não só aconteceu comigo, como está a acontecer com montes e montes de gente. Okay? Alguns deles muito mais depressa do que eu. A demorar em 3 meses em vez de 5. E 2 meses em vez de 5. Isso significa que é preciso a gente ter essa noção de que, sendo nós empreendedores, empresários, nós passamos dificuldades. E são as dificuldades que nos levam lá. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês sabem a história do Kentucky Fried Chicken. Conhecem a história do KFC, né? da galinha frita. E é muito interessante. Essa história da criação disso é muito interessante. Eu li um dia destes e fiquei fascinado. Então lá o senhor, o Colonel Sanders, fundou essa coisa, a Kentucky Fried Chicken. Ele decidiu que é uma história muito normal, tinha lá o trabalho dele, e reformou-se com 60 anos ou 65 anos, e depois reformado percebeu que afinal o rendimento que ele ficou com a reforma não era grande coisa. Né? Ele precisava de alguma coisa para complementar, porque ele ganhava pouco dinheiro. Então, apesar de ter ganho bem durante a vida, e tinha tido uma vida boa, agora começou a ver que ia passar e o estilo de vida, o nível de vida que ele estava habituado e deixar de ter. Então ele decidiu que ia arranjar uma forma de ganhar dinheiro. Parece uma coisa que aconteceu agora, não é? É uma coisa que já aconteceu há décadas, há muitas décadas atrás. E então o que é que ele fez? Ele pensou: o que é que eu tenho, o que é que eu sei que possa valer alguma coisa no mercado? Nós dizemos, nós empreendedores, nós dizemos que valor tu tens no mercado. O que é que tu tens ou o que é que tu sabes que haja pessoas que querem pagar para ter isso que tu tens. Ele pensou um bocado e chegou à conclusão que ele fazia um petisco quando estava lá com os amigos, né? Muitos de nós têm petiscos que gostam de fazer. Então ele tinha um petisco, um frango frito, que era muito apreciado. Os amigos todos diziam: pá, isso é um espetáculo, pá, uma coisa incrível, é muito bom. Ele lá fazia uma mistura com ervas e tal, que ficava espetacular. E então ele decidiu que ia arranjar uma maneira de ganhar dinheiro com isso. A primeira coisa que na cabeça, naturalmente, é abrir um restaurante. Uma pessoa que tem comida, naturalmente, vai abrir um restaurante, não é? Então, pois foi, exatamente. E então, eu estou aqui desatento porque vim ver os comentários. Está ali o José Mateus a dizer que eu contei a história. E foi ali agora há pouco tempo e está muito presente aqui na minha memória, não é? E então deixa-me ver aqui ok, onde é que está? Onde é que eu estou? Estou aqui. Okay. E então ele decidiu que ia vender aquilo de alguma forma. Mas eu não queria realmente abrir um restaurante, né? Porque aquilo era muito mais trabalho. Eu não queria ter o trabalho, agora estar a iniciar uma carreira nova. E ele tinha a visão que ele queria rendimento residual. Né? Ele sabia que o conhecimento, o conhecimento que eu tenho nesta receita, eu quero que isto me renda dinheiro, tipo direitos de autor. E então ele decidiu que ia vender a receita aos restaurantes. É óbvio que é ridículo. Né? Quando ele tiver os amigos e a família, todos acham que ela está um bocado choné, porque os restaurantes, por natureza, já têm um cozinheiro que tem receitas, né? De certeza que tem receitas de frango frito e tudo o que é preciso. Não vão agora gastar dinheiro numa receita, comprar uma receita. Não é? Pior ainda, ele disse: não, vão comprar a receita. E mais, eu não vou chegar lá e vou vender a receita. Eu vou-lhes dar a autorização para eles usarem a minha receita. E depois eu vou receber, vão pagar a mim a porcentagem das vendas que fizerem. Bem, aí estragou tudo. Está louco. Está louco. Então, primeiro, é vender uma receita de frango. E depois, ele quer que lhe paguem e as pessoas depois fazem o negócio que quiserem com ela, mas quer ter um rendimento residual, bem daí. Que restaurante, que cozinheiro, pois os cozinheiros têm estas coisas, né? São muito zelosos das suas receitas. Dificilmente, ou de forma impossível, alguém ia pagar, e por cima ter um cargo mensal ou semanal, conforme eles decidissem pagar, fixo, a ter que pagar uma porcentagem das vendas que fizesse. É uma coisa fora da realidade. E então, o que é que ele decidiu fazer?
Foi exatamente isso que ele decidiu fazer. Ok, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Teve essa visão. A seguir, teve que transformar essa visão em realidade. E vem a parte do trabalho, a parte da ação, da realização. Realizar é tornar real. É preciso colocar isso no concreto. Passar daqui para aqui, para as mãos. Tornar real. E o que é que ele fez? Pôs-se à estrada, começou a bater às portas dos restaurantes, a fazer um tour pelos Estados Unidos, a bater às portas dos restaurantes, a propor este negócio. Consegue imaginar o que é que aconteceu, não é? Quantos sims é que ele ouviu? Nenhum. Nenhum. Sabem quanto tempo é que ele andou na estrada, longe da família, longe de casa, com uma malinha na mão, para poder mostrar às pessoas, dos restaurantes, como é que era o frango dele, para tentar vender uma licença para os restaurantes fabricarem, para produzirem, desenharem o frango dele e pagarem uma porcentagem. Andou 2 anos. Durante 2 anos, ele percorreu todos os Estados Unidos, de restaurante em restaurante, para apresentar isso. E todos diziam que não. 2 anos, pessoal, todos os dias. 8, 10, 12 restaurantes por dia. Dezenas de milhares de quilómetros durante 2 anos. Gastou todas as suas economias. Ficou na miséria porque tinha esta visão. Eu vou fazer isto. E toda a gente lhe dizia que não, que nunca ia funcionar. E quando ele se pôs as mãos à obra, provou que as outras pessoas tinham razão, que não ia funcionar. E ele fez isso durante 2 anos. Chegou uma altura que ele não tinha dinheiro para comer. Durante muitas semanas ele não tinha dinheiro para comer. E sabe o que é que ele fazia? Chega ao restaurante, bate à porta. Olha, o meu nome é Flantal. E eu tenho aqui uma receita de frango que é muito melhor do que a sua. E o dono do restaurante, não acredito. E ele respondia, vamos provar. E então ele acabava por fazer demonstração e acabava por, com o frango do restaurante, e fazer comparação, e era assim que almoçava. E fez isso durante semanas seguidas, porque ele não tinha dinheiro para comprar comida e passava fome. Uma história muito interessante, não é? O que acontece é que um belo dia, um restaurante disse sim. Ok, eu quero isso. E sabe o que é que aconteceu? O Colonel Sanders, sabe o que é que ele disse? Disse que não. Tu queres, mas não te vou vender. A não ser que coloques um letreiro no restaurante a dizer Kentucky Fried Chicken. E isso tem que ser visível da parte de fora do restaurante, tem que estar lá. Para as pessoas saberem que no teu restaurante vão encontrar este frango. Ainda se pôs com exigências. Depois de 2 anos em que provou que as outras pessoas que lhe chamaram maluco tinham razão, imagina como é que ele se devia sentir, não é? 2 anos, não é 2 dias, não é 3 meses, não é 6. Imagina depois de passado 1 ano, 12 meses, 16, 18, 20 meses, depois de estar a passar fome na rua, consegue imaginar o que estava na cabeça dele? Pois, eles tinham razão, eles é que sabiam, eu que fui estúpido. Imagina as vezes que ele deve ter pensado isso. Mas a visão dele era muito maior. E eu estava convencido que tinha uma missão a cumprir. Pois uma pessoa quando tem uma missão não quer saber do resto. É para cumprir, é para fazer. Foi isso que ele fez. E então obrigou, entre aspas, disse, não, ficas com o frango, mas tens que pôr o letreiro. E a pessoa lá do restaurante disse, ok, põe o letreiro. E pôs. O que é que aconteceu? Juntamente com o frango, ele vendia outras coisas, não é? Era um restaurante. E as pessoas lá, como viam o letreiro, entravam e pediam o frango, Kentucky Fried Chicken. E realmente a receita era espetacular, as pessoas adoravam. E passado um tempo, as pessoas praticamente só pediam Kentucky Fried Chicken. Iam lá de propósito para comer o Kentucky Fried Chicken. E que o restaurante acabou por deixar de produzir as outras coisas e vender só isso. Tornou-se o primeiro KFC do mundo. Não é engraçado? E depois, em cima do sucesso desse, com a prova na mão, a prova de que isto funciona, a prova de que as pessoas adoram isto e está como pipas de massa, com essa prova nas mãos foi muito fácil. Até voltar aos mesmos restaurantes onde eu já tinha estado, vou voltar a dizer, está aqui, mas a prova está aqui.
com o income disclaimer, né? Como a gente faz. Está aqui o print screen, vês aqui o print screen, 430 mil dólares no ano, estás a ver o print screen? Com o income disclaimer, temos que pôr sempre o income disclaimer. Estes resultados não são típicos, rendimentos médios em PowerNetwork.com income. E então, isso que ele fez, o modelo é esse. Agora conseguem imaginar, né? A força que tem uma visão. E se nós formos a ver, toda a gente tem uma história assim. Toda a gente tem uma história parecida. O Steve Jobs, não sei se vocês sabem, mas ele na universidade ele faltava às aulas. Ele gostava de artes. Ele não ouviu em grafia. Na universidade era um hobby que ele tinha. Ele gostava muito de caligrafia. E aí ele aprendeu uma quantidade de coisas no que diz respeito à escrita, à criação de tipos de letra. Vejam bem, de onde é que isso veio. Que depois o ajudou, quando ele criou a Apple, aliás, Macintosh da Apple, ajudou a criar o primeiro computador, como é que ele se chamava? Macintosh, exatamente. Com aqueles tipos de letra todos bonitos que ainda hoje são típicos da Apple. Ele criou, foi ele que fez este tipo de letra. Marcaram sempre uma distinção nesse produto, nos computadores. E veio dessa história antiga que ele tinha do tempo de faculdade. De ter esse gosto, né? Então todas as pessoas têm assim uma história, todos os empreendedores, todos os empresários têm assim uma história interessante, uma história mirabolante. O Walt Disney foi pedir financiamento para o Disney World a mais de 100 bancos, mais de 100 entidades bancárias que lhe disseram que não. 100! mais de 100. Então, toda a gente tem uma história de resiliência, de luta, da frustração, com a dificuldade. Toda a gente. O gajo que inventou a UPS, o período UPS, o UPS veio de um projeto universitário em que ele propôs uma empresa, era preciso fazer uma empresa fictícia, um projeto, uma empresa que entregasse embalagens, encomendas de um dia para o outro. E ele decidiu fazer isso. E foi a proposta que ele fez. E os professores lá na escola disseram que ele era maluco, deram uma nota péssima, porque nunca ia ser preciso um serviço de entrega de encomendas dessa forma, porque as pessoas pagavam pouco dinheiro por mais um dia ou dois. O rei normal. Então, ninguém iria pagar um dinheiro relativamente bastante caro, né, para ter entregas desse estilo. E ele, quando saiu da universidade, decidiu que era mesmo isso que ele ia fazer. E imaginem a visão que ele teve. Não só teve a visão, mas teve a realização. Eles passaram por tantas dificuldades. Chegou a acontecer no início, mais de uma vez, os aviões serem penhorados. Eles não poderem transportar as mercadorias porque o avião estava penhorado. Eles não tinham liquidez. Claro, a empresa já era grande, já tinha crescido, né? Mas enfrentou desafios enormes, com os aviões penhorados. E de vez em quando o gajo tinha de telefonar para os escritórios e dizer: pessoal, hoje a nossa cota de venda de encomendas é X, porque nós não atingimos essa cota, não realizamos o capital e não podemos despenhorar, tirar do prego os aviões para poder entregar as encomendas. Isto aconteceu várias vezes ao longo da vida da empresa e tornou-se na maior empresa de distribuição do mundo. Então, pessoal, se nós somos empreendedores, se nós somos empresários, se nós somos donos da nossa própria empresa, e realmente a nossa empresa é uma multinacional, nós trabalhamos com a internet, temos negócios no mundo inteiro, em muitos e muitos e muitos países, eu não sei quantos países é que têm negócio, mas são muitos. Significa que nós temos que passar por algum deste processo. Não temos que passar por um processo tão difícil, tão complicado, mas cada um passa pelo seu. O processo do Walt Disney foi o mesmo processo do Richard Branson ou de outra pessoa qualquer, ou do Steve Jobs ou de outra pessoa qualquer. Não foi, é diferente. Cada um tem o seu. E todos nós que estamos aqui, cada um tem o seu processo e está neste momento a viver o seu processo. Está semeado. Está semeado. E há pessoas que têm sonhos, e há pessoas que têm objetivos na cabeça, okay, eu gostava disto, eu gostava daquilo, mas depois não põem ação. Essas pessoas não estão semeadas, estão enterradas. E provavelmente não estão aqui a ver este hangout ou a ouvir esta gravação. Provavelmente não estão aqui com certeza. Né? As que estão aqui, por facto de estarem aqui, significa que estão semeadas, não estão enterradas. Então aquilo tudo que nós vamos passar ao longo do tempo, e estou a citar o R. Molina de novo, tudo aquilo que a gente vai passando ao longo do tempo, as frustrações, as dificuldades, essas coisas todas, como já repararam nestas histórias de sucesso, são sempre necessárias para nos preparar por desafios que vêm à frente. Por isso é que tudo aquilo que nos acontece ao longo do dia
serve para uma coisa, para nos preparar. É preparação, não é fracasso. Quando nós tentamos fazer uma coisa e ela não funciona, não é fracasso. Fracasso não existe. Só existe feedback. O feedback é um retorno, uma mensagem de retorno. Um eco. Fizemos uma coisa e recebemos um eco. Esse eco diz-nos se nós fizemos a coisa certa ou se fizemos a coisa errada. E preparou-nos, a nossa ação, o nosso erro, preparou-nos melhor para amanhã sermos mais eficazes, sermos mais efetivos e fazermos as coisas melhores. Então, tudo aquilo, as nossas dificuldades todas que nós passamos, só significam uma coisa, chama-se preparação. Preparação. São todos degraus que nós precisamos de passar, como empresários e empreendedores, a gente precisa de passar para termos o sucesso que a gente quer. Não é discutível. Não é discutível se tu vais ter sucesso ou não. Não é. O que pode ser discutível é quanto tempo é que vais demorar a chegar lá. E se tens a persistência necessária para chegar lá. Fazer a ação correta durante o tempo necessário. Isto garante, 100% das vezes, garante sucesso. Nunca falha. A ação correta durante o tempo necessário. É óbvio que para ter a ação correta tens que saber para onde é que vais. Tens de ter a visão adequada. Tens de ter a visão afinada. Tens de te visualizar no futuro como é que vais ser tu. Como é que é a tua vida. Como é que é a vida da tua família. As coisas que tu fazes, as coisas que tu, com quem interages, as coisas que tu tens, a pessoa que tu és. Isto tem que estar bem presente aqui. Tem que estar, tu fechas os olhos e tu vês. Isto vai acontecer assim. E neste processo vai acontecer isto, e vai acontecer aquilo, e vai acontecer aquilo, e vai acontecer aquilo. E eu estou a ver. Eu estou a ver as pessoas a fazerem assim. Eu estou a ver as pessoas a procurarem na internet, a encontrarem-te a ti. Eu estou-te a ver a ti a fazer hangouts como este. Eu estou a ver a ti a ter multidões atrás. Centenas de milhares de contactos a inscreverem-se nas tuas listas à procura de uma oportunidade. E estou a ver a ti a fazer conferências como esta, em hangouts, com essas pessoas todas, e explicar-lhes as coisas, como estás agora a ouvir, para essas pessoas se inspirarem, para perceberem que podem mudar de vida também. E tu vais ter um impacto em milhões e milhões e milhões de pessoas. Por ondas de choque que tu nem consegues controlar. Mudas a vida de uma pessoa e mudas o mundo. Tu nunca sabes onde é que vai as ondas de choque que estás a provocar, as vidas que tu vais tocar, por facto de tocares a vida de uma única pessoa. Interferes imediatamente na vida dos teus familiares e a vida dos amigos dos familiares e dos conhecidos dos amigos dos familiares. Não sei se vocês já ouviram alguma vez dizer que a maior distância que existe entre todas as pessoas do mundo é de 5 pessoas. Não há mais de 5 pessoas entre mim, ou entre ti, e qualquer pessoa no mundo. E se nós conseguirmos detectar onde é que estão essas 5 pessoas, um conhece um, e já estamos na pessoa. Qualquer pessoa no mundo. Não consegues imaginar o impacto que podes ter por mudar a vida de uma pessoa. Trazer um bocadinho de esperança àquela pessoa e dizer, tu podes fazer isto, tu podes fazer aquilo. Eu sei que tu podes fazê-lo porque eu estou a fazê-lo, ou já o fiz. E se estás nesta dificuldade, não faz mal nenhum. Estás a ser preparado. Estás em preparação. Estás a ganhar a paciência, a ganhar a energia, a força para poderes transportar as coisas que tu queres transportar. É como o treino. O treino é duro. Estás a treinar no ginásio, é duro ali, com as máquinas. Porque depois vais conseguir transportar cargas pesadas. Mas o treino é duro. Mas todas as cargas, sendo pesadas, são leves. Porque tu estás treinado. E aqui é igual. Tu vais enfrentar grandes dificuldades. Não é fácil ganhar $1000 por dia. $2000 por dia. $5000 por dia. Não é fácil. Não é fácil tu teres um impacto financeiro e pessoal na vida de milhares de pessoas. Podes ajudar milhares de pessoas no mundo inteiro com o teu dinheiro, com o teu conhecimento. Não é fácil. Tens que superar muitas dificuldades. Tens de te transformar numa pessoa muito diferente daquilo que tu és agora. Mas a única forma, de tu conseguires fazer isso, é te preparares agora com os desafios que tu tens agora. Não adianta pensar, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo, e vai acontecer assim, vai acontecer assado, e depois quando chega a hora tens uma ação para fazer e não faz. A realização não está lá. Portanto, aquele objetivo nunca vai ser atingido.
Aquela visão não é uma visão, é uma ilusão. E depois das ilusões vêm as desilusões. E o cinismo, e aqueles que dizem é tudo mentira, mas isto é mal, mas não é assim, porque eu conheço um amigo, eu conheço um gajo, eu conheço alguém, eu próprio já tentei, não fiz, não aconteceu. Estão a ver? Porquê? Porque esta pessoa tinha tudo fora do sítio. Tudo. Tinha um avião para voar e deixou as asas em casa, né? Chegou o avião, aquilo parecia, voava como um prego, né? Não é um detalhe. A visão e a missão bem esclarecidas são as duas asas que a gente precisa. Falha uma, a coisa não vai. A coisa não vai. E a ação correta e persistente durante o tempo que for preciso. Não há segredos. É isto. É isto. E então, nós como empresários precisamos de ter isto. Esta é a estrutura, é a base da tua empresa. Como qualquer empresa do mundo, tem que ter um objetivo, tem que ter uma intervenção no mercado. Tem que trazer algo de positivo. Nós estamos todos na Empower Network e todos nós desenvolvemos este negócio, vendemos os produtos da Empower, ajudamos as pessoas dessa maneira, está tudo ok. Os nossos negócios, cada um que está aqui, não são todos iguais. Aliás, são todos diferentes. Até podemos vender o mesmo produto, mas o nosso negócio é diferente. O meu negócio é diferente do outro. O outro é diferente do outro. Porque eu sou uma pessoa diferente. Eu sou diferente do outro. E ele faz o negócio à maneira dele, eu faço à minha maneira. E se eu tiver a minha visão afinada e a minha missão bem esclarecida, e aquela pessoa também, a dele, sendo visões diferentes e sendo missões diferentes, nós temos uma base em que podemos colaborar uns com os outros. Por isso é que nós temos os Lazy Millionaires. É uma quantidade enorme de milhares de pessoas. Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua missão, os seus objetivos. Tem os seus objetivos, tem o seu plano de trabalho, a sua missão é executar. Mas temos uma base que é comum a todos. Que tem certos valores, certas formas de fazer as coisas. Um estilo, um ADN, que diz, por exemplo, ninguém fica para trás. Por exemplo, eu respeito a 100%, faz o que tu quiseres, eu estou aqui para te apoiar. Mas, se for para eu te apoiar, então não podes fazer o que tu queres, tens de fazer aquilo contigo. Faz sentido, não é? Não é uma pessoa que não percebe nada do negócio e que me diz o que é que eu tenho que fazer para ajudar, não é? Às vezes acontece isso, não sei se já vos aconteceu. Eu quero que me ajude a fazer um blog para vender t-shirts. Eu não posso fazer um blog para vender t-shirts. Eu vou-te ajudar a aprender a fazer marketing para tu fazeres quantos blogs tu quiseres. Porque isso eu sei fazer. Agora, eu não te vou ajudar a fazer um blog para tu vender t-shirts. Eu vou-te ajudar a fazer marketing. Que inclui depois de fazer os blogs que tu quiseres. Não, mas eu não quero isso, eu não quero. Eu quero é que me ajude a fazer isto. Não faz sentido nenhum uma pessoa que não sabe uma coisa, a dizer-me a mim o que é que eu tenho que fazer. Não é? Se é uma coisa que eu sei. Eu óbvio tem que ser ao contrário. Eu é que vou dizer à pessoa o que é que ela tem que fazer. E ela faz se quiser. Não é? Então, às vezes é assim um bocadinho estranho. Não é? Nós passamos por este tipo de situação em que, às vezes nós próprios fazemos isso. Nós queremos um negócio, e neste caso temos Empower, e queremos fazer o Empower, queremos fazer um negócio, mas tem que ser assim. Não é assim. Há uma base comum que tem que ser partilhada por todos, porque a gente sabe que existe uma base que funciona. O McDonald's ou o KFC, o Kentucky Fried Chicken funciona porquê? Tem uma base em que é tudo igual, não muda nada, funciona. Uma estrutura, uma certa forma de fazer as coisas. E depois, em cima disso, não há muito espaço para tu colocares a tua parte, aquilo que tu tens. Há muito espaço? Não. É o mesmo sítio para fazer isso. Para tu te expressar, para tu dar valor pessoal ao mercado. Por isso é que nós estamos a ter negócios diferentes. Então, como é que nós organizamos a nossa empresa? A nossa empresa precisa de estar organizada como uma multinacional, porque é uma multinacional. Então precisa de ter um departamento financeiro. Tem que haver alguém que trata do dinheiro. Pode ser tudo a mesma pessoa, pode ser só tu a fazer tudo. Mas tens de ter estas tarefas diárias que ajudam o teu negócio a funcionar. O dinheiro, por exemplo, a gestão do dinheiro. O dinheiro que entra na empresa não é teu, por exemplo. É da empresa.
É claro que tu podes gerir o dinheiro e podes gastá-lo todo se tu quiseres, óbvio. Com certeza, a empresa é tua. Mas significa que amanhã a empresa deixa de poder funcionar. Por exemplo, não podes financiar-te para comprar produtos, ou para comprar publicidade, ou para fazer uma viagem, para ir a um evento, por exemplo, porque gastaste o dinheiro, sei lá, uma coisa qualquer. Então é preciso saber gerir o dinheiro. E na gestão de uma empresa, o primeiro dinheiro que vem, o primeiro de todos, é para pagar à própria empresa. Primeiro paga-se ela própria. Essa é a primeira coisa. Okay? Aqui a empresa tem estes gastos. Para ela progredir, precisa ter um X para publicidade, precisa ter um X para pagar as viagens e os eventos, precisa ter um X para comprar as subscrições, a tecnologia, o que for. Okay? São os custos da empresa. Depois disso feito, depois, até podes pensar em outras coisas. Mas antes não. Isso é importante, porque esse dinheiro não é teu, é da empresa. Então é preciso haver uma parte financeira, tem que haver uma questão fiscal. É preciso pagar impostos? Sim, é preciso pagar impostos. Nós temos uma influência social e, portanto, temos que pagar os nossos impostos como toda a gente. Pagar o mínimo possível, com certeza, como toda a gente. Por isso temos que ter alguém com conta das contas. Para que a gente pague os impostos devidos. Nem mais, nem menos. Depois precisamos de ter marketing. Temos de ter alguém que perceba de marketing. Quem? Nós. Por isso temos os cursos todos da Empower, temos os treinos todos dos Milhões e Milionários para nos ensinarem essa parte do marketing. Precisamos ter relações públicas para podermos relacionar-nos com as pessoas. Um departamento de apoio ao cliente. Sabes o que é um apoio ao cliente? Quando alguém faz uma pergunta que diz: olha, como é que funciona este negócio? Nós estamos a servir um cliente que entrou na loja a fazer perguntas sobre o nosso produto. Então nós vamos ser o quê? Diretos, claros, corteses, com certeza sempre a levar a pessoa a decidir. É isso que faz um vendedor. Se a pessoa entrou, comprou o produto, é um membro, tem dúvidas, tem problemas, tem dificuldades, nós estamos aqui para ajudar. Nós temos um departamento de satisfação do cliente. Quem é? Nós. Temos um apoio fortíssimo dos grupos do Pelotão Zero. Temos o grupo no SCAG precisamente para nos ajudar nesse apoio ao cliente. As pessoas novas, quando elas começam, têm mais dificuldades do que depois de avançadas, né? Então, no início há muitas dificuldades, né? Normalmente, há muitas. Há mais do que vai haver depois. Então, a pessoa precisa ter alguém ali ao lado que possa responder facilmente e rapidamente. Então, nós temos centenas de pessoas nos Pelotões Zero para nos ajudar, para ajudar os nossos membros com isso. É parte do apoio ao cliente. É. Depois temos que ter, sei lá, a gestão da qualidade. É. Temos que ter a produção. A gente produz o quê? A gente produz conteúdos. A nossa empresa produz conteúdos. Vende conteúdos e produz conteúdos. Todos os dias a gente escreve um artigo no blog. E é preciso que esse artigo seja bom, que atinja o seu objetivo, não tenha erros de fotografia, que a foto seja uma foto bonita, que atinja o objetivo, né? Que comunique a emoção, o sentimento e a mensagem que a gente quer transmitir. Isso é qualidade. Temos que ter alguém na nossa empresa que se certifique que as coisas que se vão para a rua, que vão publicadas, que tenham um padrão de qualidade, um determinado padrão. Quem é que faz isso? Nós. Não precisamos de contratar ninguém. Mas temos que ter essa função. Temos que o fazer. Então, depois temos, sei lá, temos o departamento do pessoal, que a gente pode ter, sei lá, prospecção, as leads. Leads é prospecção. As vendas. São tudo departamentos da nossa empresa. Gerar contactos é prospecção. Então precisamos de ter um departamento para isso. Quem é? Nós. Então, ao longo do dia, nós temos estes vários departamentos dentro da nossa empresa. Cada um tem a sua função. E nós podemos fazê-las todas, sim. Mas também podemos arranjar pessoas de fora que nos ajudem a fazer algumas dessas coisas. Em outsourcing. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda na publicação dos conteúdos. Eu escrevo tudo, eu tenho tudo escrito. Depois tenho uma pessoa que eu pago para tomar conta da sindicância e pôr os artigos no blog, espalhar os artigos pela internet. Isto é uma coisa que me demorava algum tempo e é uma coisa que eu decidi que podia não ser eu a fazer.
tem a ver depois com a parte da produção, não é? Então a gente pode arranjar pessoas e depois ir contratando alguém, se a gente quiser, assistentes, né, que a gente chama, para fazer algumas das coisas. Na realidade, quase tudo a gente pode subcontratar a pessoas de fora. À medida que vamos tendo capacidade financeira e vamos conhecer um negócio suficiente para percebermos como é que a coisa há de funcionar. Mas enquanto não podemos contratar ninguém, não tem problema nenhum, nós temos que fazer tudo. E se nós gerirmos a nossa empresa como uma empresa que é, fica muito fácil nós depois fazermos as coisas como deve ser. Por exemplo, se agora é a altura de mandar um e-mail, porque está isso na minha agenda, eu não vou pensar se vou mandar o e-mail amanhã ou daqui a 5 minutos. Não, para mandar agora. Porquê? Porque a produção não pode parar. A produção descreveu lá na agenda que é preciso produzir este conteúdo neste horário. Na verdade, nós ganhamos uma liberdade. Os horários servem para nos libertar. Há pessoas que dizem assim, mas eu não quero estar agarrado a um horário. Os horários são muito interessantes. Quer dizer, somos nós que os fazemos, né? A gente faz o horário como nós queremos. Mas o facto de ter um horário ou de não ter um horário faz muita diferença. E eu já reparei nisso, muitas vezes. Okay? Não ter um horário não me dá a liberdade que me dá a ter um horário. Sabes porquê? Porque se não tiver um horário, eu tenho coisas para fazer. Mas agora vou à praia. Eu estou na praia e não estou livre. Porque eu estou a pensar, eu tenho isto para fazer, tenho aquilo para fazer. Eu devia ter feito isto antes de vir. Depois, se calhar, quando chegar, já vai ser tarde. E estou preocupado e não estou livre, não estou à vontade. Então, para evitar isso tudo, tenho horários. Sou eu que os faço, claro, mas tenho horário. E sempre que tu estás a fazer uma coisa que está num horário que tu próprio definiste, então tu és livre. Porque estás presente naquele momento a fazer aquilo e sabes que tudo o resto que há para fazer também vai ser feito no seu devido tempo e tu podes te centrar a fazer aquilo que estás a fazer agora. Isso faz com que tu sejas bom ou boa naquilo que estás a fazer. Se estás a escrever um artigo, não estás a pensar que devias estar a mandar um e-mail. Se estás a mandar um e-mail, não ficas a pensar que devias estar a responder a e-mails. Ou que devias estar a falar com alguém no Skype, porque alguém está-te a chamar no Skype. Ou que devias estar, sei lá, com a família a passear lá fora no jardim. Ou a dar um passeio. Porque não passas tempo com a família há algum tempo, por exemplo. Estás a perceber? A tua empresa não pode viver assim. É uma confusão geral. Não tem cabeça, não tem patrão, não tem nada. Cada coisa acontece a um ritmo conforme o vento. Não é assim. Nunca vai funcionar. Então precisas gerir a tua empresa como uma empresa que tem uma estrutura. A agenda e o horário serve para nos criar uma coluna vertebral. Para nós estarmos ali, de pé. E depois, as coisas que vamos fazendo ao lado, essas coisas nós podemos mudá-las um pouquinho. Podemos ser um pouco flexíveis. Nós temos uma coluna vertebral, temos um horário para cumprir. Isso tanto faz para uma pessoa que tem um dia inteiro para trabalhar um negócio e com outra pessoa só tem 2 horas. Não faz diferença. Aquelas 2 horas têm que estar organizadas. 20 minutos para isto, 30 minutos para aquilo, 10 minutos para aquilo, tem que estar. E quando chegas ao final daquele tempo determinado para fazer uma tarefa, tem que estar feita. Porquê? Porque é uma empresa e as empresas são assim. Funcionam na base da velocidade de execução. Não é igual fazeres um anúncio por dia ou fazeres 50 anúncios num dia. A produção da empresa não é a mesma. A empresa tem que produzir muito em pouco tempo. Tem que produzir bom e tem que colocar no mercado rapidamente. Por isso é que nós não nos podemos dar ao luxo de dizer assim, não faço agora, faço amanhã. Quem pensa assim não é um empreendedor, é um empregado mal pago. Aliás, mal pago não. Mesmo que seja pago, mesmo mal, não merece o dinheiro que ganha. Okay? Mesmo que ganhe mal. E nós somos os nossos piores empregados, muitas vezes, não é? Os nossos piores empregados. Não ligamos nada àquilo que nós próprios dizemos. Colocamos uma intenção, quero fazer isto, vou fazer, depois para chegar a hora não se faz. Isso é uma coisa qualquer. Essa empresa vai para a frente? Não vai. Quando? Vai lá chegar alguma vez? Nunca vai. Nunca vai. É uma multinacional, na verdade, não tem rumo, não tem missão, não tem objetivo, não tem visão, não tem nada. Então os dias vão passando, é como um emprego, mas um emprego em que não temos salário, que é pior do que um emprego. Eu já vi muitas vezes no multinível pessoas que andam na rua, claro, nós usamos a internet e temos centenas e milhares de contactos de pessoas que querem falar connosco, né? Mas pessoas no multinível antigo
andam na rua a gastar tempo nos cafés e tal, a tentar ter conversa com pessoas, na desculpa de que estou a prospectar. Pessoal, não fazem nada. Chega-se ao final do dia que não dá nada. E muitas vezes, não digo que seja sempre, não é? Mas muitas vezes é uma desculpa fraca para a preguiça. E não é só lá. Em todos os negócios é assim. Nós podemos correr esse risco, ter o nosso próprio negócio e tratá-lo como se nós fôssemos o nosso pior empregado. O negócio funciona assim? Não funciona. Nunca vai funcionar. Por outro lado, se tu te estruturares e te organizares, e não te esqueças, nós temos um grupo chamado Lazy Millionaires, tem o treino, tem a ajuda, tem as pessoas, não te esqueças que tem um suporte, não é? Eu disse que tu tens de ter um suporte, um apoio ao cliente para os teus membros, para os teus afiliados. Os Lazy Millionaires também têm isso para ti. Okay? Isto é uma cadeia. Aquilo que tu tens é o que tu tens de proporcionar aos outros. Então, tendo isso, pessoal, aproveita. Tivemos o dia no escritório dos insónios. Vai para os insónios. Se estás no negócio, tens de estar nos insónios. Se estás nos insónios já, tens de estar no plano de alta velocidade, ou no B, tens que estar no passo seguinte. Se não estás sequer num negócio, tens que entrar no negócio. Se estás num negócio e tens a subscrição de $25 ou de $100, não tens de comprar o Costa Rica ou o 15K, ou tens que ser all-in, tens de comprar tudo. Porquê? Porque é isso que tu vais vender. Não vais vender nada que não tenhas comprado primeiro. Compras tudo uma vez, compras separado, uma coisa de cada vez. Não interessa. Tens um plano. Tens de ter um plano. No outro dia uma pessoa perguntou-me assim, olha, quanto é que é preciso para começar um negócio? Eu disse, precisas de uns $200 ou $300, por exemplo. E a pessoa disse, mas eu não tenho o dinheiro. Não faz mal não ter o dinheiro. Tens um plano? Mas eu quero ganhar $5.000 por mês. Ótimo, tens que ser all-in. Mas eu não tenho o dinheiro. Não faz mal não ter o dinheiro. Tens um plano? Porque uma pessoa ou tem um dinheiro ou tem um plano. Eu quero ser um grande jogador de futebol, mas eu não tenho jeito nenhum para isso. Não tem problema nenhum. Tens um plano? Se tiveres um plano, tu chegas lá. Esse plano é o quê? Conhecer os treinadores, inscrever-me nos clubes, começar a treinar todos os dias, o que for preciso para atingir esse objetivo. Não é questão da gente saber ou não saber. É questão de, não sabendo, se temos um plano para aprender. Não é questão de ter o dinheiro ou não ter. No caso de não termos, termos um plano para passar a ter. Não é o facto de eu querer assim, eu quero ser uma pessoa assim, reconhecida, uma pessoa famosa. Não quero, tudo é legítimo. Ok, mas não sou. E como não sou, então não faço. Não sabe, não és, não faz mal. Tens um plano para isso. Tens um plano, tu consegues. Porquê? Porque na realidade, a nossa vida, o sucesso, essas coisas todas que a gente vê, ganhar o dinheiro, ter o estilo de vida, ser famoso, o que for que a pessoa que tiver, tudo está ok. Isso tudo faz parte de um caminho. As pessoas famosas, todas que a gente vê na televisão, os artistas, assim, todos eles têm histórias de vida loucas, de superação, de dificuldades, coisas que tiveram que superar. Vão ver as biografias deles. Vão ver a biografia, sei lá, do Jim Carrey, por exemplo. Ou, sei lá, do Stephen King, que é um dos autores, todos os livros que ele escreveu foram transformados em filmes. As dificuldades que aquela pessoa passou antes de conseguir publicar o primeiro romance. É uma coisa inaudita. A J.K. Rowling, que fez o Harry Potter, viu o Harry Potter ser recusado por 20 e tal editoras, umas atrás das outras, e vivia no carro com a filha e não tinha casa. E são empreendedores, são pessoas que têm uma visão e não se vende a visão, nunca. A visão não se vende, não se dá, e não se deixa, e não se desiste. Nunca. Nunca. E quando as coisas começam a ser difíceis, a gente começa a ver que não vai lá, não tem problema nenhum. A gente muda o veículo, muda o plano, mas não muda a visão. Às vezes temos mesmo que mudar o plano e mudar o veículo para não mudarmos a nossa visão, porque a nossa visão é muito grande, está lá à frente. Eu já fiz isso muitas vezes. Tenho um plano, tenho uma visão, eu sei o que é que eu quero. E tento fazer de uma certa forma. Estou numa empresa de marketing de rede, tive uma empresa. Aquilo não funcionou. Eu vi, olha, isto nunca vai chegar lá. Porquê é que eu vi? Porque eu vi que, fazendo o que eu estava a fazer, no contexto e no ambiente em que eu estava a fazer, as coisas não avançaram nunca, durante 4 anos. Não é 3 meses. Depois tentei uma outra empresa de marketing de rede, tentei internet marketing, não consegui. Melhorou, mas não consegui. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Vamos tentar de outra forma. Porque a visão está lá.
A realização está-se a fazer, está no processo. E nós, se vai de uma maneira, vai da outra. Eu gosto muito da imagem da água. A água termina sempre, uma gota d'água termina sempre no oceano. Sempre. E quando cai na forma de chuva, caiu no cimo da montanha, transformou-se em neve e ficou lá. Se foi uma neve daquelas grandes, fica lá durante milénios, se calhar. Congelada no cimo do monte do Everest. Se calhar está lá milénios. Mas vai haver uma altura que aquilo vai derreter. E vem um verão especialmente quente. E acontece qualquer coisa. E vem o vento e leva aquela gota d'água, o que for, e cai no rio, e veio de gelo e vai para o rio abaixo. E alguma dessa água infiltra-se. Outra volta para a atmosfera e evapora-se de novo. E volta ao princípio, logo, vai logo para o princípio. E depois volta a cair, se calhar noutro sítio, encontra terra, e filtra-se na terra, vai para os lençóis freáticos. Depois é apanhado, sei lá, vai ser bebido por um animal qualquer, depois vai ser, sei lá, dá as voltas todas que tiver que dar. E finalmente acaba no mar. Sempre. Sempre. E estando no mar, pode estar lá milénios e milénios e milénios, mas eventualmente vai ser evaporada e vai voltar a fazer este ciclo. Aquela gota específica de água. E é muito interessante, porque nós somos exatamente assim. Nem importa o tempo. É a ação correta durante o tempo necessário. Mas tens a tua visão bem clara. Se não vai de uma maneira, vai da outra. Se não vai da outra, vai da outra. Se não vai da outra, vai da outra. E vamos atar, vamos tentar assim, 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 assim. E quando descobris o teu caminho, quando descobris o caminho, e tiveres uma vida que é congruente com o que tu estás a fazer, é estar 100% alinhado e congruente com a tua visão, sentes que estás a cumprir agora o teu papel, a tua missão, estas coisas ficam todas alinhadas, é tudo fácil. Não há nada que seja complicado, nada é difícil. Ganhar dinheiro é facílimo. Facílimo. Qualquer coisa que a gente faça, põe dinheiro. Gerar contactos é fácil. Qualquer coisa que tu faças, bumba, aparecem contactos. Aparecem pessoas assim. Falar contigo, a querer saber sobre o negócio, a querer entrar no teu negócio. Porque tu estás tão alinhado, tu és tão congruente, tudo o que tu dizes, tudo o que é tão distinto, tão afinado, que isso transparece. E tu começas a realizar verdadeiramente a tua missão no mundo. Começas a ter uma influência, enquanto persegues a tua visão, enquanto a persegues, começas a ter uma influência à tua volta, que faz com que as coisas comecem todas a conjugar, contagias outras pessoas com a mesma visão, com a mesma missão, e começas a ter coisas a acontecer que a gente não sabe como é que elas acontecem. E isto acontece, não é contigo, nem é comigo, acontece com todas as pessoas que têm visões grandes e se põem ao trabalho. É realizar essa missão. Todos os empresários que a gente estou a falar, aqueles que ficam escritos na história, o Bill Gates, ou o Steve Jobs, ou sei lá, o Walt Disney, estes todos que eu estou a falar, e muitos outros, muitíssimos, e pessoas que a gente nunca ouviu falar. Pessoas como, sei lá, o Madre Teresa, ou Nelson Mandela, ou pessoas assim, que são heróis. Estas pessoas fazem isso porque têm uma missão, uma visão tão clara, tão clara, tão clara, conseguem inspirar as outras pessoas a viverem de uma forma diferente. Na verdade, é isso que fazem todas as empresas. Todas. E quando a Apple manda o iPhone, aquilo tem uma missão. E tudo isto está feito para transmitir uma certa experiência de consumo a uma pessoa. O tato, a visão, é tudo tão fluido, está feito de uma forma para transmitir uma sensação emocional de uso daquele produto que cria uma legião de fãs, fanáticos. Porquê? Porque cumpre a sua missão. Colocar a tecnologia nas mãos de toda a gente de forma simples e agradável de usar. É essa a missão. Tenho aqui um livro que eu recomendo. Este livro está aqui. Guy Kawasaki. Diz ali, se vocês repararem, está aqui em cima o subtítulo que diz Guru da Apple e especialista mundial em gestão e tecnologia. Então, Encantamento é o nome do livro, a arte de criar emoções, ideias e atitudes vencedoras. Okay? Está aqui. Este senhor, o encantamento faz parte da nossa filosofia e da nossa ADN. Está escrito. Então, este senhor, o Guy Kawasaki, ele foi o Chief Evangelist da Apple durante muitos anos.
Ele foi um dos responsáveis por criar a cultura que existe dentro, à volta da Apple. Esta legião de fãs fanáticos, esta tribo. Okay? Ele foi responsável por isso. Tem muito interessante, muito interessante. Okay? Tem a ver com marketing, tem tudo a ver com marketing. Com a forma de podermos recriar, criar e recriar esta cultura dentro do nosso grupo. O que é que vocês repararem? É o que nós estamos a fazer nos Lazy Millionaires. Não é por acaso que os Lazy Millionaires têm o impacto social que têm. Não é por acaso que todos nós nos sentimos orgulhosíssimos de vestir a camisola deles. Eu sou um Lazy Millionaire. Porque nós vivemos este projeto de uma forma tão intensa, tem tantos valores associados. O valor da pessoa, do indivíduo, da liberdade, da solidariedade. Tem tanto valor associado, agregado à questão do negócio e do dinheiro, que realmente faz em nós uma experiência de consumo nos nossos clientes, nos nossos afiliados, que é única, não há outra. Por isso nós, como empresários, nós somos pessoas de grande desenvolvimento pessoal. E se vocês repararem, todos eles são. Todas as pessoas de sucesso, aquelas pessoas, os artistas, os desportistas, o que for, são todas pessoas com um desenvolvimento pessoal muito acima da média. Tiveram que superar dificuldades que não lembram nem ao diabo. E conseguiram, sim. Por isso é que estão lá. E continuam a ter desafios agora, sim. Todos eles. E todos continuamos. Ok? Pessoal, então terminei por hoje. Obrigado por me terem ouvido. Esta edição de hoje do Hangout, do webinar da tribo, acerca da criação da tua própria empresa, tu seres a tua própria empresa, é importante porque nós estamos habituados a ouvir dizer que nós somos a nossa própria empresa, mas depois na prática comportamos como se fôssemos uns maus empregados, nós próprios. Às vezes é preciso juntar um bocadinho as ideias e perceber que nós não somos diferentes de um Richard Branson, ou de um Bill Gates, ou de um Steve Jobs, ou de outra pessoa qualquer de grande sucesso, ou de um Walt Disney, ou de outra pessoa qualquer, ou de quem for. Porquê? Porque eles são pessoas comuns como nós, têm as suas visões, têm os seus sonhos, têm os seus objetivos, lutaram desalmadamente para conseguirem realizar as suas visões, as visões que eles tiveram, o impacto que têm no mundo. Muitos deles começaram sem dinheiro nenhum, muitos deles começaram sem educação nenhuma, muitos deles desistiram da escola muito cedo, muitos desistiram da universidade, outros antes disso. Alguns têm cursos superiores, outros não têm. Mas todos eles têm uma visão tão clara. Eles no Pinhão veem uma frota de navios, veem casas, milhares de casas. Não veem o Pinhão. E depois, em vez do comer, semana, claro, porque eles veem que está ali. E a gente vê dinheiro, eu vejo 100 euros, eu posso ver 100 euros, posso ver um império. Eu posso ver centenas de milhares de euros. E eu vi, quando eu paguei 25 dólares pelo blog de Empower, eu vi nesses 25 dólares, eu vi $1 milhão. 1 milhão. Eu uso o senhor do anel aqui, porque eu vou receber $1 milhão, o anel do $1 milhão. E eu vi esse anel quando eu inscrevi no Empower com os 25 dólares. Na altura, não sabia que havia anéis, mas vi $1 milhão. E como é que eu sei que eu vou chegar lá rapidamente? Porque eu vi. Eu já vi isso acontecer. É como se eu tivesse ido ao futuro e voltado para trás. Não só vi, como voltando para trás, vi o caminho todo que eu tinha que fazer até chegar aqui. Como se fosse uma viagem no regresso ao futuro. Exato. Eu sei. Então, recomendo a todos que toda a gente pense um pouquinho sobre isso. O que é que realmente queres? O que é que tu realmente queres realizar no mundo? Qual é a tua visão? Como é que tu vês as coisas? Como é que tu te vês a ti, a família? E realizar essa visão, qual é a tua missão? O que é que tu vais fazer para realizar essa visão? E se tu fizeres isso, que inclua mudares a vida de outras pessoas, se fizeres isso por ti próprio, está ok. Mas se tu fizeres isso englobando mais gente, então não só está ok, como chegas lá muito mais depressa. Por isso é que nós criamos este grupo. Por isso é que nós trabalhamos assim. Ok, pessoal? Um grande abraço. Fiquem bem. Um bom fim de semana. Parabéns por estarem aqui no sábado à noite. É badass. É incrível. É um espetáculo. Ainda por cima aqui estamos no verão. E apesar de hoje estar assim de chuva, mas não assim tão mal.
E parabéns por estarem aqui. E vamos ao trabalho que há muitas coisas a fazer. Todas as pessoas que estão na sala sabem o que fazer a seguir. Não é preciso dizer. Toda a gente sabe. Epá, eu tenho que fazer isto. Escreve no papel o teu próximo passo. Não é preciso mais nada. O teu próximo passo. Qual é o teu próximo passo? Escreve. E se não souberes, fala com o teu patrocinador e pergunta. Mas tu sabes muito bem qual é. Sabes muito bem. Ok, pessoal? Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.